Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 16. Paulo e Silas na prisão. Nesse capítulo de Atos 16, veremos que Paulo é instruído em uma visão que deverá pregar na Macedônia. Eles expulsarão o espírito maligno de uma mulher. Ele e Silas serão presos e converterão o carcereiro. Eles admoestarão todos a acreditar no Senhor Jesus e ser salvos. Atos 16, estudo o contexto histórico de Atos 16. Alguns membros disseram aos gentios que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé levaram a questão até Jerusalém, onde os apóstolos estão. Na conferência de Jerusalém, Pedro falará que Deus salvaria os judeus e os gentios fiéis, independentemente ou não de terem sido circuncidados por meio da graça. Os apóstolos então enviaram a carta para as igrejas e explicam que a circuncisão não será necessária. Para vocês que estiveram no discipulado do capítulo 15, sabe que aqui é o assunto do capítulo 15 que está sendo mostrado como contexto do capítulo 16. Nós vimos que aqui houve uma decisão de que eles não deveriam se preocupar, os judeus, em circuncidar os gentios. É nesse ponto que está dizendo que não tinha que fazer nada, que foi salvo pela graça. Não tinha que fazer nada o quê? Não tinha que se circuncidar. Mas nós sabemos que todos nós temos muito o que fazer para cada dia todos verem que realmente nós somos filhos de Deus. Basta a gente aprender com Mateus 25, versículo 31 a 46. A gente sabe muito, que vai saber através desse capítulo, que tem muito que a gente fazer. Porque vão ser chamados esses que têm essas obras que foi determinada para serem feitas. Filho de Deus faz essas obras. Louvado seja Deus por isso. Grande é o nosso Deus. Paulo e Barnabé se separaram. Silas agora é companheiro dele e ele dará início à segunda viagem missionária pela Ásia. Atos 16, de 1 a 3. Paulo escolhe a Timóteo. É o tema dessa parte de Atos 16, de 1 a 3. Paulo e Silas continuaram a repassar a primeira viagem missionária, entrando novamente na Falácia, em Listra. Paulo convidou um jovem discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego, para ser seu companheiro. Paulo circuncidou Timóteo, não por estar cedendo à pressão de pessoas da seita dos fariseus que haviam crido, mas sim para mostrar respeito pela lei e identidade dos judeus em vista do fato de Timóteo ser meio judeu. Como Timóteo era meio judeu, era filho de uma judia com um grego, então ele era meio judeu. Por causa disso é que Paulo manteve Timóteo em obediência, porque ele era meio judeu. Mas os gentios não eram obrigados a fazer nada disso que os judeus faziam. Por isso que se diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Porque no contexto deles aqui, quando começou o evangelho a ser espalhado sobre toda a terra, que a igreja foi inaugurada, os judeus queriam que os gentios ficassem fazendo aquelas obras inúteis que eles faziam no tempo antes de Cristo ir para a cruz. Eles faziam aquelas obras e eram tudo coisas que eles faziam, não, mandavam os outros fazer. Os doutores da lei mandavam os outros fazer, mas nem eles aguentavam a carga que eles inventaram de colocar sobre as pessoas. Por isso que é para não fazer nada, somos salvos pela graça, não tem que fazer nada. Nesse contexto,
Se hoje chegasse alguém lhe mandando fazer circuncisão, essa graça de Deus já lhe liberou. Você não vai ter que ser circuncidado. Pela graça você foi salvo, mas entenda que tem obras para os que são salvos fazerem, porque se tornaram filhos de Deus, por isso glorifica o Pai que está nos céus, por isso tem obras para fazer. Mateus 5,16. Só basta você olhar isso que você sabe que tem obras para fazer. O crente não vive de qualquer maneira, não tem uma vida aleatória, fazendo o que bem entende, ele faz o que Deus mandou, basta olhar. Mateus 5,16, basta olhar. Mateus 5,16 e olhar Mateus 25, de 31 a 46, que você vai saber muito bem quais são as obras que tem que fazer. E não pense que pode deixar de fazer, porque vai ser chamado por elas. Porque você é filho de Deus. Não foi salvo por elas, mas faz as obras para glorificar a Deus. Louvado seja o Senhor. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não apenas a lei mosaica, mas também a etnia judaica. Então é por isso. Por rejeitar a lei judaica não era nada, porque foram leis que eles inventaram. Eles não estavam, Jesus não recusou, não foi a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, mas eram as leis que eles inventaram, acrescentaram. Então, por isso, não era para ser cumprida, mas Paulo teve que fazer isso para que não achasse que Timóteo estava rejeitando a sua etnia judaica. A atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou, entre outras coisas, na escrita das 2 cartas do Novo Testamento para a instrução de Timóteo. Nós vemos 1 Timóteo e 2 Timóteo, ensinos de Paulo para Timóteo. A atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou, entre outras coisas, na escrita de 2 cartas do Novo Testamento para a instrução de Timóteo. Veja a importância da instrução, veja a importância do ensino. Paulo teve escolas que ele fundou para ensinar, Paulo fazia carta para ensino. Eu não sei por que as pessoas têm tanto problema com ensinar. É base de filho de Deus. Filho de Deus, ele tem, é nato, pelo Espírito Santo, a necessidade de instruir as pessoas, para as pessoas saberem como andar com Jesus. E não tem outra maneira, é abrindo cada capítulo da Bíblia e estudando com as pessoas a Bíblia. É dessa maneira que os filhos de Deus andam. Os apóstolos, eles não tinham a Bíblia totalmente escrita, mas eles tinham o Pentateuco. E eles ensinavam a Bíblia, eles aprendiam a Bíblia. E quando se converteram, continuaram pregando o Evangelho, falando de Jesus, mostrando que o Jesus que estava ali, que morreu na cruz, foi o Jesus que estava escrito no Pentateuco, o Jesus que estava escrito pelos profetas. Então a Bíblia é para ser meditada de dia e de noite. O Senhor, desde Josué, capítulo 1, versículo 8, que falou para o seu povo, não se aparte essas palavras deste livro, não se aparte da sua boca. Depois o salmista diz, medita na palavra de dia e de noite, serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, negar o ensino constante da Bíblia, um líder que não valoriza essa obra do ensino, precisa se converter. Então, graças a Deus que o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém tem líderes que estão convertidos, porque se empenham a ensinar a palavra, sentar com seus discípulos, sentar com eles numa sala decente, bem gostosa, bem arrumada, para ensinar a palavra. Quando esses discípulos chegam no templo, no domingo, que vão ouvir aquele líder falar, sabe que realmente ele está falando o que está vivendo. Amor as pessoas é o principal, então eles estão amando aqueles que estão ali sentados, porque eles têm um horário onde sentam para ensinar no discipulado. Isso é que é amor. Foi isso que Jesus fez, ensinando. Agora, quando ia pregar, a facilidade para o entendimento da pregação. A pregação não se pode explicar na hora, então a pessoa já tem que ter um ensino antes da palavra, continuamente, toda semana, porque quando chega no domingo, as pessoas não vão ter dificuldade de entender o que está sendo pregado. Aí é outra história, porque querem somente que tudo seja feito pelo Espírito Santo.
Não, na hora que você pregar lá no púlpito, acha que todo mundo e vai ter um entendimento porque o Espírito Santo está ali. Para aqueles que não têm oportunidade, para aqueles que chegam, que não têm ainda, conhece Jesus, aí sim, aí o Espírito Santo vai fazer o papel dele, porque eles não tiveram oportunidade. Aí o Espírito Santo vai e faz algo. Mas para os filhos de Deus, que têm, sabe, a necessidade do ensino, tanto deve ir para o seu discipulado, fazer questão de ir para o discipulado, não perder o discipulado, como discipulador, ele deve ter a responsabilidade de toda semana estar ensinando. Isso é algo inevitável. Evitar uma situação dessa tão maravilhosa e tão considerada prioridade por Deus é querer retardar o reino de Deus, e isso não é bom para a minha vida nem para a sua. Depois de tudo que Jesus fez, a gente retardar a obra do Senhor, não é brincadeira não, e dura coisa a gente cair na mão do Deus vivo. Então vamos lutar para manter aquilo que Deus quer que seja mantido, o ensino da sua palavra toda semana, se não for presencial, online, não ter atraso no ensino, não pode ter atraso. A gente não sabe a hora que Jesus vem, e Satanás não tira férias, portanto a gente não pode atrasar. Tem que estar continuamente ali, revestido do poder de Deus e ganhando cada vez mais vidas, porque quanto mais você aprende a palavra, mais você tem confiança, sabe que o Espírito Santo vai lhe usar onde você chegar para as vidas virem aos pés do Senhor Jesus. Atos 16, 4. Os decretos dos apóstolos. Além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitiam os decretos dos apóstolos e ancião em Jerusalém sobre a circuncisão e gentios convertidos. Paulo queria deixar claro que os gentios podiam crer em Jesus sem terem de aderir aos ritos judaicos. Atos 16, 5. As igrejas cresciam. Sem dúvida alguma, uma das razões pelas quais as igrejas nessa região de predominância gentílica foram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente foi a decisão do Conselho de Jerusalém de minimizar a carga imposta sobre os cristãos gentios. Atos 16, de 6 a 8. O Espírito os impede de ir para a Ásia. Paulo e seus companheiros passaram pela região da Galácia, provavelmente visitando Icônio e Antioquia. Foram proibidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia. Eles também foram impedidos pelo Espírito para entrar na Betínia ao norte. Por isso, eles passaram pela Mísia e chegaram à cidade costeira de Troade, na Ásia. Lucas não indica a razão pela qual o Espírito Santo restringiu os planos de Paulo, nem descreve o método usado pelo Espírito para dar a conhecer essas restrições. Ele não fala sobre isso. O leitor é deixado com perguntas, mas vejam-se o versículo 9 e sua nota, e também a nota em Atos 15, 32. Veja o versículo 9 e as explicações que tem sobre ele na nota, no rodapé, na Bíblia, e também a nota em Atos 15, 32. Atos 16, 9, a visão de Paulo. Deus concedeu uma visão a Paulo para comunicar sua vontade a respeito da direção que seu ministério devia tomar, tal como ele fizera com Pedro. Atos 10. Paulo viu um homem da Macedônia que lhe suplicava que cruzasse o mar Egeu e passasse à Europa a fim de ajudá-los. Assim parece que Paulo foi restringido de pregar em outros lugares, porque Deus planejou que ele anunciasse o Evangelho na Macedônia. Atos 16, 10. Deus os manda ir para a Macedônia. Esse é o início da primeira sessão. Nós, no livro de Atos,
esse é o início da primeira sessão, nós no livro de Atos. Ela se estende até o versículo 17. As sessões nós são Atos 16, de 10 a 17, Atos 20, de 5 a 15, Atos 21, de 1 a 18, Atos 27, de 1 a 37, Atos 28, de 1 a 16. O nós indica, provavelmente, que Lucas se juntou à viagem de Paulo nesses pontos. Quando colocadas juntas as seções nós, formam uma narrativa geograficamente ligada e contínua. Isso indica apenas uma fonte única para essas narrativas, mas provavelmente a própria memória de Lucas ou suas anotações de viagem. Provavelmente a própria memória de Lucas ou suas anotações de viagem. Atos 16, de 11 a 12. Paulo em Filipos. Filipos era uma cidade importante da Macedônia, mas não a capital. Era uma colônia romana, onde muitos militares veteranos viviam depois de completar seu tempo de serviço. Consequentemente, a lei romana estava em vigor em Filipos. Atos 16, 13. Paulo fala com algumas mulheres. Onde a oração costuma ser feita se refere ao local onde os judeus da cidade se reuniam. Aparentemente, Filipos não possuía sinagoga, uma vez que apenas mulheres são mencionadas e não homens. O estabelecimento de uma sinagoga requeria a participação de, pelo menos, 10 homens judeus. Paulo e seus companheiros se reuniram com esse grupo de mulheres no Shabat, seguindo o padrão de evangelização que praticava em sua primeira viagem missionária. Atos 16, 14. Paulo conhece Lídia. O nome Lídia podia ser um nome pessoal ou simplesmente indicava que essa mulher era da cidade de Lídia. Ela é a única mulher mencionada nessa passagem. Provavelmente era uma pessoa proeminente, uma vez que Lucas destaca por sua receptividade à mensagem de Paulo. O tecido de púrpura que ela vendia tinha usos importantes no Império Romano. Lucas combinou a iniciativa humana com a divina na descrição da resposta de Lídia. O Senhor abriu seu coração, mas ela entendeu a mensagem de Paulo. Atos 16, 15. Lídia é batizada. O batismo dos da casa é mencionado diversas vezes no livro de Atos. Atos 11, 14. Nunca se menciona quem exatamente esteve envolvido nesses batismos. Se o líder de uma casa se convertia, é possível que outras pessoas da casa, filhos, servos, cônjuge, etc., fossem persuadidos a responder da mesma maneira. Presume-se com base na resposta de Lídia, Atos 16, 14, e em sua pergunta a Paulo, após o batismo, que sua profissão de fé precedeu seu batismo. Isso pode sugerir que apenas os da casa que fossem maduros o suficiente para dar sua resposta positiva ao Evangelho teriam sido batizados. Atos 16, 16. A jovem possessa. O fato de uma certa jovem ter um espírito de adivinhação sugere
possessão demoníaca. Os antigos tinham muito interesse em oráculos e profecias, consequentemente, a moça obtinha ganhos para seus donos. Consequentemente, a moça obtinha ganho para seus donos. Isso era do interesse deles. Atos 16, de 17, 18. Paulo expulsa o espírito. Embora a moça gritava a verdade a respeito de Paulo e seus companheiros, Paulo ficou perturbado. Lucas não menciona o motivo, mas presume-se que Paulo estivesse irritado com a maneira frenética e perturbadora na qual ela se portava. Seu comportamento repelia as pessoas em vez de atraí-las. Às vezes Satanás faz para chamar a atenção. Então deve ter sido um desses fatos. Chamar a atenção das pessoas, para as pessoas não se converterem. Já viu que algumas vezes ele se manifesta em pleno culto? Você está no templo ali, de boa, ouvindo a palavra, leva seus parentes, seus familiares, pessoas amigas para se converterem. É justamente nesse dia que o inimigo se manifesta ali no meio do templo e que aquilo é para distrair as pessoas, para as pessoas não se converterem, porque ficam perturbadas com a situação. Então, o que se faz numa situação dessa? Se alguém tem uma manifestação, discretamente já deve ter obreiros preparados para isso, para com todo cuidado tirar do ambiente e resolver a situação expulsando em um outro local, em uma sala que esteja disponível para levar e mandar o demônio embora. Porque ali no meio do culto, no meio das pessoas, ou mesmo no meio de uma célula ou num discipulado, não é o lugar apropriado. Se tira do ambiente e lá se resolve com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para desfazer todas as obras do diabo. Atos 16, 19. Paulo e Silas são presos. Paulo e Silas foram presos por tirarem a fonte de renda dessa moça, adivinhadora, e não por sua violação religiosa. Tinha dinheiro no meio. A mesma coisa aquela vez que Jesus expulsou os demônios daquele gadareno. Como foi colocado os demônios nos porcos, as pessoas se revoltaram, que preferiam um homem endemoniado do que perder os porcos. É sempre assim. Mas nós não vamos deixar de fazer o que Jesus mandou. No nome dele, nós expulsamos demônios, para a glória dele, as pessoas ficam libertas e o nome dele é exaltado. Atos 16, de 20 a 21. A acusação contra eles. Paulo e Silas foram acusados de causar desordem civil e propagar costumes que não eram aceitáveis entre os romanos. A prática de uma religião diferente não era ilegal no Império Romano, mas qualquer atividade que pudesse causar agitação civil era vista negativamente. Atos 16, de 22 a 24. Eles são açoitados e lançados na prisão. Os magistrados agiram precipitadamente, influenciados pela multidão. Paulo e Silas tiveram vestes retiradas, foram açoitados e lançados na prisão antes de se investigarem as acusações contra ele. O que fizeram com Jesus, né? Foi acusado injustamente, com as leis distorcidas. A mesma coisa fizeram com Paulo e ainda continuam aqueles que são fiéis a Deus, continuam sofrendo coisas semelhantes a que Jesus sofreu. Atos 16, 25. Paulo e Silas adoram a Deus. Em vez de se deprimirem ou de tramarem uma fuga, Paulo e Silas mostraram confiança naquilo que Deus tinha reservado para eles. Esse foi um poderoso testemunho para os demais prisioneiros. Quando a gente espera em Deus, o nome dele é glorificado. Às vezes também uma enfermidade. A pessoa se precipita, sabe que Deus cura toda doença e toda enfermidade, sabe que Deus é o Deus que sara, declarou isso em Êxodo 15, 26, está declarado em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2, Deus dizendo, eu sou o Deus que te sara. E Mateus dizendo
que sara toda doença e toda enfermidade. A gente, na primeira dorzinha, que sente na ponta do dedo, já está correndo para os médicos aqui da terra. Eles estão aí, são bênção nas nossas vidas, porque eles estão cuidando das pessoas que ainda não são cristãs, que não conhecem a palavra, e é muito importante a gente ver nosso próximo, não é crente ainda, mas é nosso próximo, sendo cuidado pelos médicos e os hospitais, recebendo, mas nós, os filhos de Deus, só vamos lá quando o Senhor ordenar. Quando o Senhor ordenar, porque quer salvar um médico, geralmente para salvar um médico, que precisa ver o poder de Deus. Aí o médico vai tentar resolver a situação, não vai poder fazer nada e vai ver que Deus fez e aí ele se converte. Eu creio assim. Cada vez que um filho de Deus vai ao médico, é por causa disso. Pode ir com um problema sério e o Senhor mostrar para o médico que ele é o Senhor do Senhor e médico dos filhos dele. E aí o Senhor mete a mãozinha, o médico está sendo as mãos colocadas, mas quem está usando a mão é o Senhor. Ele vai se surpreender porque ele vai ver que aquela causa ele não podia fazer nada, mas no entanto, houve uma mão que tocou na mão dele e tudo ficou resolvido. Então não se precipite, não saia correndo assim, não deixa Deus fazer a obra dele. Para você contar os testemunhos, a dorzinha chegou, você não sabe o que é, parece que é isso, parece que é aquilo, não importa o que parece, porque Deus diz que cura toda doença. E aí você vai contar o testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, no caso de doença, e também como foi no caso de Paulo, já pensou você numa cadeia, você acha que é justo você arranjar principalmente você foi injustiçado, os que vão para a cadeia merecendo, querem fugir, imagino que foi injustiçado. Então, Paulo podia ali se apressar para dar um jeito, não, a gente está aqui, Deus sabe que a gente não fez nada, a gente vai providenciar uma maneira de sair daqui. E poderia conseguir. Mas eles preferiram glorificar o nome de Deus. Se mantiveram na prisão, em oração, em louvor. E aí a grande obra foi feita. O nome do Senhor foi glorificado. Então, Atos 16, 26 fala de um grande terremoto. Lucas não afirma, mas claramente... A gente fala Lucas porque Lucas escreveu o livro de Atos, né, gente? Então, Lucas não afirma, mas claramente o grande terremoto foi uma ação de Deus em resposta às orações e louvores de Paulo e Silas. O carcereiro entendeu isso. O carcereiro entendeu. Atos 16, 27, Paulo e Silas são libertos. Se algum preso escapasse, seus guardas e carcereiros romanos seriam condenados. Crendo que seus prisioneiros estivessem fugindo, o carcereiro de Filipos preferia uma morte rápida a ser preso ou executado. Atos 16, 28 a 30. Estamos aqui, foi o que eles disseram, Paulo mais Silas. Estamos aqui. Carcereiro prostrou-se tremendo porque compreendeu que o terremoto era sobrenatural. Isso levou a fazer a pergunta mais importante no livro de Atos. O que devo fazer para ser salvo? Ele foi poupado da morte no tremor, foi poupado do suicídio, ao descobrir os presos não tinham fugido e agora desejava ser poupado do julgamento futuro de Deus. Não somente daqueles livramentos, mas agora ele queria ser poupado do livramento, do julgamento de Deus. Então ele disse que queria ser salvo. O que devo fazer para ser salvo? Atos 16, 31 diz, crê e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas tinham uma resposta direta para a sua pergunta objetiva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Pronto, está resolvida a situação. E vocês lembram que se o chefe da casa se converte, a influência dele na família é diferente da de hoje. Ou lá no povo judeu, se alguém se converte no tempo onde eles estavam, o povo do Oriente, então o homem mandava na casa. Então, ele, sendo um homem santo, já seria suficiente para santificar a casa, então ele já tinha certeza que todos da família iriam ser batizados e seriam viver também para Cristo como ele. Tem diferença, né, do nosso tempo. Nosso tempo o homem não manda mais nada, a mulher trabalha fora de casa, divide as despesas,
faz pé firme diante do marido, e se o marido chegar dizendo, eu me converti, ela diz, problema é seu, você se converteu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela é diferente do povo oriental, era outra cultura, e quando se convertia, já era bastante saber que o homem santo santifica a sua mulher, mas além daí exigia que vamos comigo também, vamos para Jesus, vamos viver uma vida com Jesus. Não tinha para onde correr. Hoje não, no máximo que ele pode fazer é observar se a mulher está realmente permitindo que ele vá. Você deixa eu ir para a igreja, minha filha? Tem que ser assim, hoje aqui o negócio é diferente. Mulher trabalhando, ganhando mais do que marido, pensa que pode, por conta disso, ser autoritária. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas infelizmente não estão ainda entendendo o mistério. Atos 16, 32. Eles pregam o evangelho ao carcereiro. A resposta inicial de Paulo ao carcereiro foi sucinta e objetiva. O fato de, em seguida, Paulo pregar a palavra do Senhor pode indicar que o carcereiro conseguiu sua resposta inicial, que objetivava conduzir o carcereiro à fé salvadora, com uma explicação mais detalhada visando a edificação do novo discípulo em seu conhecimento de Deus e da vida cristã. Está vendo como é que se ganha discípulo? Quando se confia em Deus, quantas situações as pessoas que estão na sua vizinhança vê na sua vida e vê que não é essa confiança que você mostra ter quando sai com a Bíblia na mão e fica difícil de se converter. Vamos viver uma vida realmente que Deus está falando comigo, não sei se está falando com você. Vamos viver uma vida que realmente glorifica a Deus, que a nossa vizinhança toda se converte. Uma vida que glorifique a Deus. Que as pessoas vejam que realmente nós não somos apenas aquele que pega uma Bíblia e bota debaixo do braço, mas que tem a Bíblia praticada, que tem a Bíblia vivida, que tem a Bíblia meditada de dia e de noite, que tem uma vida transformada. Aí não tem como, queridos. E vou dizer, se tiver alguém da sua vizinhança que ainda diante disso não aceitar, Jesus também foi rejeitado pelos seus amigos, pelas pessoas da sua vizinhança. Jesus foi rejeitado, não teve honra na sua terra. Mas não se aproveite disso para viver uma vidinha qualquer, como dizer assim, se eu me comportar bem, eles vão se converter, se eu não me comportar bem, eles não vão se converter também, porque são meus vizinhos, Jesus foi rejeitado pelos vizinhos, nada disso, a nossa obrigação, Jesus estava numa vida santificada, não pecou em nada, e eles rejeitaram Jesus, que você também tem esse privilégio de uma vida santificada, sem estar vivendo uma vida de escândalo na sua vizinhança, vivendo Jesus de verdade, porque se essa vizinhança não aceitar Jesus, eles estarão condenados, mas se você e elas não aceitarem por causa do seu comportamento, você terá problemas. Então, decida viver uma vida de santidade, mesmo que seus vizinhos será difícil aceitarem, porque o próprio Jesus foi rejeitado. Mas a nossa obrigação é viver o Evangelho, porque se alguém chegar diante de Deus que não viveu o Evangelho por causa da nossa vida sem santidade, teremos problemas com Deus, com Deus. Atos 16, 33, a família do carcereiro. O batismo do carcereiro e de todos os seus seguiu quase imediatamente sua profissão de fé no Senhor, sobre o batismo da casa. Nós podemos ver sobre essa parte do batismo na casa no versículo 15. Atos 16, 34, a alegria em família. Louvado seja Deus. Ele e a sua família se tornaram membros da crescente igreja de Filipos, uma igreja que foi tão cara a Paulo, custou caro essa igreja para Paulo. Quando mais tarde Paulo escreveu que agradecia a Deus toda vez que se lembrava dos filipenses, esse homem e sua família podem lhe ter vindo à mente. Com certeza. Atos 16, 35. Paulo e Silas foram soltos, louvado seja Deus, não é? Que maravilha, Deus é lindo demais. Atos 16, de 36 a 37. Conhecemos as leis. Louvado seja Deus. Paulo conhecia as leis que regulavam a punição de cidadãos romanos, tendo sido açoitado ilegalmente e impedido de ter uma condenação.
ele se recusa a ser solto como se nada tivesse acontecido. Tinha que ter uma punição, prenderam ele injustamente, fora das leis, do jeito que eles tinham que estar observando. Então ele não quer sair porque quer uma punição. A cidadania romana de Paulo é mencionada aqui pela primeira vez em Atos. Atos 22, 25 a 29, Atos 23 a 27, Atos 25, 11. Os cidadãos romanos eram isentos de determinados tipos de punição e tinham direito a um julgamento adequado antes de serem punidos. Surge a questão do modo como Paulo teria provado sua cidadania. É provável que houvesse um registro em Tasso que anotasse sua cidadania, mas geralmente os cidadãos também portavam uma pequena taubinha de madeira, falando da sua cidadania, algo como um passaporte moderno que usavam para provar sua cidadania. Talvez Paulo portasse esse tipo de documento. Atos 16, 38. Os magistrados temem. O temor dos magistrados é compreensível. Filipos era uma colônia romana que seguia a lei romana. Muitas pessoas da cidade deviam ter conhecido dos direitos de um cidadão romano. Atos 16, 39 a 40. Eles pedem desculpas. Embora não fossem obrigados a fazê-lo, Paulo e Silas resolveram aceitar o pedido de desculpas como reparação pelos danos que tinham sofrido. Muitas vezes é melhor para o cristão deixar de exigir justiça completa. Louvado seja Deus. Concluindo, nos primeiros versos do capítulo, vemos que Paulo chama Timóteo em lista e rapidamente faz a circuncisão dele por amor do Evangelho, para que ninguém fosse escandalizado por qualquer motivo que fosse. Paulo faz isso. Devemos pensar que esta deve ser uma meta para nós, não causar escândalo nas pessoas que estão à nossa volta. O Espírito Santo, tendo a intenção de fazer com que eles fossem para a Macedônia, os impede de irem para a Ásia. Não sabemos como foi esse impedimento, mas o fato é que, além de impedi-lo, trouxe a visão para Paulo sobre Macedônia. O que vemos aqui é que precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Não existe ministério sem sensibilidade. Se não tem sensibilidade, procure ter, porque não existe ministério sem sensibilidade. Aprendemos que, algumas vezes, Deus vai nos impedir de fazer o que nós queremos para que façamos o que Ele quer. Glórias a Deus por isso. Que grande bênção! A demonstração da graça é sermos impedidos de fazer algo que não é vontade de Deus para nós. Entrando em Filipos, eles conhecem Lídia e a convite dela. Conhecem Lídia, a convite dela, Lídia convidou, ficam em sua casa, lá é estabelecida a base da igreja de Filipos, porém são presos naquela cidade após expulsarem o espírito imundo de uma jovem que fazia adivinhações. A gente já viu tudo isso, está repassando, e aqui nós devemos glorificar a Deus, adorando e louvando em todo o tempo, adorar nos tempos de angústia, e é uma marca do cristão. Então foi desse jeito que Paulo e Silas conseguiram ter um discípulo, né? Se ele não estivesse adorando e louvando a Deus, o carcereiro não seria salvo e não seria um dos seus discípulos. Façamos isso, priorizemos glorificar o nome do Senhor para que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas e aceitem Jesus e nós tenhamos 12 discípulos. Cada um de vocês precisa ter 12 discípulos. O Senhor Jesus mandou o seu Espírito para nós fazermos obras maiores do que Ele. Então você está capacitado para fazer 12 discípulos, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo,
A comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e líderes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.